Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação utilizando o Qt na linguagem C++. E na aula de hoje a gente vai fazer um exercício e aí eu vou dividi-la em 5 partes. E aí a gente vai nessa primeira parte ler o nosso exercício. Na segunda parte a gente vai começar a fazer a parte do sensor de temperatura, os itens 1 e 2. E aí a gente vai na sequência terminando os itens 1 a 1 até chegar na parte 5. Lendo aqui a questão, nós temos: dentro da automação, a programação tem um papel importante. É ela a responsável por conferir inteligência ao circuito, permitindo ao hardware realizar medições, tomar decisões e realizar modificações no meio externo. Vamos supor que o objetivo seja realizar a automação de temperatura dos ambientes de uma residência ou apartamento. Para que o sistema de automação seja capaz de fazê-lo, atendendo às expectativas do cliente, os seguintes requisitos deverão ser obedecidos: o sensor de temperatura do condicionador de ar e a variável referente à temperatura de referência, que deverá começar com "-1", deverão ser declarados. O programa deverá ter uma função sem parâmetros de entrada ou de saída para apresentar um pequeno menu, utilizando switch case. Então, o cabeçalho 1 deverá informar o usuário a funcionalidade do programa e solicitar o nome do usuário. O cabeçalho 2, informar as seguintes condições: se o usuário digitar 1, o programa deverá informar, digitar a temperatura de referência e voltará a apresentar o menu. Se o usuário pressionar 2, o programa informará o valor da temperatura do condicionador de ar e voltará a apresentar o menu. Se o usuário pressionar S, o programa deverá ser finalizado imediatamente. Caso nenhuma das teclas acima for digitada, o programa deverá reapresentar a tela do menu. Então, na sequência aqui, nós temos: para obter os parâmetros da temperatura, crie uma função sem parâmetros de entrada que retorne o valor de 0 a 5 utilizando a instrução rand. Crie outra função que converta os valores de 0 a 5, tensão do microcontrolador, em valores correspondentes de temperatura, de 16 graus até 30 graus. Chame a função de temperatura no item 2 do menu, então a gente vai ter que executar isso lá no item 2, e atribua a variável criada no início do programa. Próximo item: converta a temperatura obtida em forma de tensão para a escala termométrica, ou seja, de 0 a 5 para 16 a 30, utilizando a função de conversão. Se a variável de referência de temperatura for negativa, não chame a função nem converta a temperatura e sinalize que a operação não foi realizada, porque o usuário não digitou uma temperatura de referência, ou seja, o que está executado aí nos itens acima. No próximo item, crie um valor, um vetor, com 100 posições para armazenar as temperaturas e atribua a temperatura convertida ao índice i do vetor. A variável i deverá ser criada no início do programa e funcionará como um contador que incrementará sempre que uma temperatura for atribuída ao vetor. Quando i for maior que 99, o programa deverá parar de incrementar o valor de i e sempre que tiver uma nova medição de temperatura, ele apagará o dado da primeira posição, deslocará todos os dados de 1 a 99 para as posições 0 a 98 na sequência. A posição 0 vai receber a 1 vai receber a 2 e assim por diante. E ao final, colocará o dado de temperatura na posição 99. Quando houver a saída do programa, ou seja, quando eu apertar a tecla S, o programa deverá perguntar ao usuário se ele gostou do programa e solicitar ao usuário dar 3 sugestões de melhoria. Para isso, deve-se utilizar a instrução for e guardar as sugestões de melhoria lá no vetor, certo? Então, basicamente é isso que a gente tem no nosso programa. E aí, nas próximas videoaulas, nós vamos finalizar aqui e vamos começar a escrever na instrução main. Então, até a próxima aula, onde a gente vai continuar escrevendo as funções desse programa. Até lá!